Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Converso com os irmãos que eu me sinto em casa, estando aqui, amém? Para mim é muito gratificante estar aqui junto com o meu irmão Michael. Gente, é muita história, vocês não têm ideia. Quantas coisas a gente já fez e já desbravou aqui para o tiro. E fora também, né? Vim para o Espírito Santo, vigília nas madrugadas do Espírito Santo, carro estragando no meio da estrada. Aconteceu de tudo, irmãos, de tudo que você pensar. Mas Deus tem tempo para todas as coisas, né, irmãos? E graças a Deus que Ele está aqui e Deus tem dado essa oportunidade de estar com os irmãos também. Amém? Glória a Deus. Bom, nós já oramos, né, irmãos? Então vamos passar logo para o que interessa. Eu aprendi muita coisa com eles, irmãos. Se a pregação for um pouco assim parecida, vocês não. É porque eu aprendi com ele, tá? E uma coisa que eu aprendi com ele é isso. Já orou, está orado, né, Lu? Não precisa orar de novo, né? Amém? Amém. Então, 1 Coríntios, abra sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios. Coríntios capítulo 9, versículo 24. Amém? Quem encontrar pode ficar de pé, se você puder, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa certa, assim combato, não como batendo no ar. Amém? Pode ser assim, para Deus. Se eu perguntar para os irmãos como está a sua vida, eu creio que muitos de vocês vão responder que estou numa grande correria, né? Todos nós, hoje, nesses tempos modernos, vivemos um tempo muito corrido, não é verdade, irmãos? O tempo passa muito rápido e a gente está nesse corre aí no dia a dia. Às vezes eu ligo para o Marco, como é que está aí, irmão? Como é que está? E aqui, não, estou na correria também, e todo mundo correndo. Amém, irmãos? Se nós analisarmos, então, as nossas vidas, a gente vai ver que a gente sempre está correndo para alcançar alguma coisa. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia às corridas que haviam naquele tempo de esporte mesmo, né? No qual eles faziam tanto esforço para alcançar um prêmio, para alcançar algo que, como diz o próprio apóstolo Paulo, é corruptível. E nós precisamos entender que nós precisamos correr para algo incorruptível. Essa correria, irmãos, que nós estamos correndo, a pergunta é a seguinte: será que nós estamos correndo a corrida certa? Amém? Será que a nossa meta, o nosso alvo tem sido correto nessa nossa correria diária que nós temos todos os dias da nossa vida? Lendo esse texto e observando a palavra de Deus como um todo, eu consigo perceber, irmãos, que existem alguns tipos de corrida que muitos estão correndo, mas que não podem alcançar o prêmio supremo que é Jesus. Amém, irmãos? Que é o próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que todos estão correndo. Cada pessoa que a gente vê está buscando algo, está tentando chegar em algum lugar, está tentando conquistar alguma coisa. Mas o fato de nós estarmos correndo não significa que nós estamos na direção correta. Amém? Todos concordam? Amém? Não significa que nós estamos na direção certa.
E a partir então da visão bíblica que nós temos, eu trouxe para vocês 3 tipos principais de corrida que nós corremos e que nós podemos correr ao passar da nossa vida, amém? E só uma delas é a corrida certa, amém, irmãos? E cada uma delas tem um caminho, tem um destino diferente. E eu digo para você que nós temos 3 tipos principais de corrida, que eu pude classificar de acordo com a visão bíblica. Primeiro, a corrida da lama. A segunda, a corrida das distrações. E a terceira, a corrida verdadeira, a corrida da fé. Amém, irmãos? E nós precisamos entender que nós precisamos correr a corrida certa, que é a corrida da fé. Mas que nós possamos então entender isso, eu gostaria que você então entendesse que todos nós, todo ser humano, ele começa a sua caminhada na corrida da lama, amém? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, e todo ser humano pecou e destituído está da glória de Deus, amém? Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz também em Romanos 3,10 que não há nenhum justo, nenhum sequer. Só Jesus foi perfeito. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo, o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? A corrida da lama, irmãos, é a corrida que todos nós já fizemos um dia. A corrida da lama não é apenas de pessoas que cometeram grandes pecados, mas é a corrida de toda a humanidade. Um dia nós já corremos essa corrida. A Bíblia ensina que todos nós nascemos separados de Deus, afastados de Deus, presos do pecado e espiritualmente mortos. Amém? Todos nós passamos por essa condição. Você olha às vezes para as pessoas que estão correndo essa corrida da lama e parece que às vezes você olhando, tudo parece bem. A pessoa está vivendo, está trabalhando, está estudando, está construindo planos para a sua vida, mas por dentro ela está longe de Deus. Amém? Ela está longe do Senhor. Porque a corrida da lama, irmãos, apenas esconde essa verdade sem Deus, essa vida sem Deus que essa pessoa está levando. Que a palavra de Deus diz que nem é vida, né? Que nós só temos vida após nós termos o encontro com Jesus. Então todos estão atolados na lama do pecado, correndo sem direção e sem esperança. Todos nós. E você já viu, irmão? Você já viu alguém sair da lama sozinho? Quando a pessoa ela começa a se afundar na lama, quanto mais ele tenta sair por suas próprias forças, mais ele afunda na lama. É verdade ou não? E é assim também na nossa vida espiritual. Se nós tentarmos sair por nós mesmos, pelas nossas ações, por uma vida moralmente correta, por boas ações, pelas nossas obras, nada disso funciona, amém, irmãos? Porque nós só vamos cada vez mais afundando no pecado, no lamaçal do pecado. E nós sabemos que o pecado tem consequências na vida do ser humano. E a pessoa que está correndo essa corrida da lama, ela sofre as consequências dessa vida de pecado que ela tem levado. Que é o que, irmãos? Morte espiritual, uma separação de Deus, perda da comunhão com o Senhor, morte física, porque o pecado também nos leva à morte física, à finitude no mundo, devido ao pecado, a morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, uma condenação ao inferno, a condenação e a ira de Deus, a escravidão, porque aquele que corre essa corrida da lama, ele é escravo do pecado, ele vive escravo, escravizado, sem liberdade.
porque o pecado destrói a nossa liberdade, nós nos tornamos escravos dele. E o pecado também traz consequências presentes para o nosso dia a dia, como culpa, vergonha, relacionamentos quebrados, vícios, o medo, a solidão. A corrida da lama, irmãos, é a corrida da humanidade sem Deus. É a corrida do homem sem Deus. Nós tentamos até guiar as nossas próprias vidas no caminho, às vezes até correto, buscando a felicidade, o prazer e tudo que a vida pode oferecer, mas abrimos mão da vontade perfeita de Deus, e assim nós cada dia mais nos afundamos no pecado. E como eu disse, irmão, nós não conseguimos sair pelas nossas próprias forças. A verdade é que quando nós estamos afundados na lama, alguém precisa estender a mão para nós e nos tirar de lá. Amém? Alguém precisa nos tirar, porque nós sozinhos não conseguimos. E quem nos tira, irmãos, dessa corrida da lama, do pecado, o qual nós todos já passamos, e ainda muitas pessoas estão vivendo, estão passando por ela, é Jesus, amém? É Jesus. Lá na cruz do Calvário, Ele estendeu a mão para nós, para nos tirar da lama, e para nos dar uma nova direção, amém? Um novo sentido, para que nós possamos correr a corrida certa. Como eu disse, nós podemos até tentar sermos bons, até mudar os nossos hábitos. Sabe quando você conversa com uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, e ele tem certeza que ele está vivendo uma vida correta, direitinho, fazendo tudo certo, né, com uma vida moral equilibrada, com boas ações, né, e ele pensa, pô, eu não tenho pecado, eu vivo bem, a minha vida é boa, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Ele precisa ser resgatado do lamaçal. Ele precisa pedir socorro, pedir que Jesus venha estender as mãos a ele, através do perdão de Jesus, a confissão dos nossos pecados a Ele. Ele estende a mão a nós e nos tira do lamaçal do pecado e da corrida da lama. Amém? Então essa é a primeira corrida, o qual um dia nós já estivemos nela, mas para a glória do Senhor Jesus, eu creio, nós já saímos dessa corrida. Jesus já nos tirou, já nos resgatou. Ele é o nosso resgatador. Amém? Aí então nós nascemos de novo e entramos para a família do Senhor Jesus. Amém? Mas infelizmente muitos de nós, irmãos, começa mesmo assim, mesmo na igreja, mesmo achando que está servindo a Deus, começa a fazer uma corrida que não agrada ao Senhor, que eu chamo da corrida das distrações. A pessoa, ela se converte, mas no decorrer da sua caminhada, ela se perde no caminho, amém, irmãos? Uma direção totalmente equivocada. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:12: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no fim conduzem à morte. Você sabe quando a pessoa ela está na igreja, ela vem aos cultos, ela acha que está servindo a Deus, mas a sua vida, irmãos, está numa direção errada, porque o Espírito Santo ele tenta nos conduzir a Jesus, a mostrar a Cristo para nós como o nosso alvo, a nossa meta. Mas nós sabemos que o espírito deste mundo, o espírito do anticristo, ele trabalha também para destronar Jesus e colocar ídolos no nosso coração, distrações no nosso coração, para que a gente possa desviar o nosso olhar, a nossa meta, o nosso prêmio. E nós começamos então a buscar coisas totalmente fúteis, quando nós estamos falando do mundo espiritual: riqueza, prazeres, ostentação de bens e tantas outras coisas têm roubado o nosso coração do verdadeiro prêmio da nossa corrida, que é Jesus. Amém, irmãos? Muitas pessoas então estão nessa corrida da distração, estão em constante movimento,
estão com muitos compromissos, família, casamento, até mesmo servindo na igreja. Mas muitas vezes o resultado, irmãos, ele é um coração simplesmente cheio de pressa e um ego e um espírito totalmente vazio. Amém? A corrida das distrações, irmãos, é feita de coisas que por si só elas não são ruins, mas se tornam perigosas quando tomam o lugar de Deus na nossa vida, quando tomam o centro da nossa vida. Às vezes uma vida ocupada, com muitos afazeres, mas sem um propósito correto, cheio de atividades, mas sem uma direção espiritual. As distrações, irmãos, na nossa vida elas não gritam, mas elas são sutis. E aos poucos elas vai nos afastando do Senhor. E aos poucos ela vai roubando a nossa energia, a nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aos poucos ela vai destronando Jesus no nosso coração e criando altares, deuses falsos. E começamos a almejar prêmios corruptíveis dessa terra. E esquecemos do nosso alvo principal, que é Jesus. A corrida, irmãos, das distrações, ela é traiçoeira, porque ela dá a sensação à pessoa de progresso, de que ela está no caminho certo, quando na verdade ela conduz ao afastamento de Deus. Mateus 13:22 diz: pelas preocupações dessa vida, pelas seduções das riquezas, muitos têm se afastado do Senhor. E eu vejo, irmãos, que a corrida de distrações ela acontece porque nós não temos como, muitas vezes, prêmio supremo da nossa vida, da nossa corrida, próprio Deus. Amém? O próprio Senhor. Ele deve ser, irmãos, o centro da nossa vida, assim como Jesus é o centro de tudo. Jesus, Ele é o centro, Ele é a chave da palavra do Senhor. Porque, como diz a palavra de Deus, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos ver Jesus em toda a Bíblia. Muitas pessoas pensam que Jesus não estava no Velho Testamento, mas eu digo para você, irmão, está. Amém? Está desde o princípio. Se você abrir os seus olhos espirituais e quando você começar a ler Gênesis, você vai ver que Jesus estava lá. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o livro de Gênesis diz que pela palavra todas as coisas foram criadas. Irmãos, foi Jesus que criou todas as coisas. Ele é o Verbo, Ele é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Amém? É Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Tudo que nós lemos nessa palavra, nós temos que ter como foco e o nosso olhar para Jesus, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém, irmãos? Amém. Jesus, então, Ele precisa ser, irmãos, a expressão máxima, o prazer máximo, o nosso prêmio supremo. Jesus precisa ser, irmãos, a nosso alvo, a nossa meta principal da nossa vida. E tirar todas as distrações que nos levam à perdição, que nos levam a outros caminhos. Nós precisamos entender, irmãos, Jesus, Ele quer nos conduzir de volta ao jardim. Amém? Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Irmãos, esse é o nosso prêmio, esse é a nossa meta, esse é o nosso alvo. Amém? Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor e que tudo que nós queremos é ter comunhão com o Pai. É o que Ele quer conosco também. Ter uma comunhão
só espírito com o Pai. Uma aliança profunda com o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso fim, a finalidade. Mas sabe o que as pessoas têm feito, irmãos? Têm colocado Jesus como um meio para que eles possam alcançar outras coisas que vêm entronizar no seu coração. E Jesus não é o meio, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é o fim supremo. Tem um amigo nosso que converteu conosco lá, e ele não tem filhos. Ele converteu, era uma bênção na casa do Senhor, mas eu digo para vocês, ele não entendeu o Evangelho. Porque há alguns anos ele se desviou e ele disse para nós: não, estou saindo da igreja porque Deus não me deu filho. Porque Jesus não me deu filho. Eu achava que Deus ia me dar um filho. Meu irmão, você está totalmente equivocado, amigos. Totalmente equivocado. Porque Jesus, Ele não é um meio para que nós possamos alcançar, conquistar coisas. Ele precisa ser o fim. O nosso coração precisa estar voltado para Ele. O nosso ser, nós precisamos expressar e desejar comunhão, adorar a Ele. É isso que nós precisamos. Como diz o próprio Jesus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E buscar a Ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Então esse irmão, irmãos, ele não entendeu que Jesus, ele não é um meio para que ele pudesse conquistar algo, mas Jesus, ele é o fim supremo de todas as coisas, o qual toda a nossa força, como diz o apóstolo Paulo, toda a nossa preparação, toda a nossa dedicação precisa ser exclusivamente, meu irmão, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para experimentar a sua vontade, o seu querer. Ele precisa ser a fonte de todo o nosso prazer, da nossa alegria, amigos. Jesus precisa ser a fonte de alegria, o qual nós precisamos buscar Ele com toda a nossa força, de todo o nosso coração, e não olhar para o lado, não olhar para as distrações. Se nós não entendemos que Jesus, Ele é o fim supremo das coisas, e que o nosso prazer está nele e somente nele, nós vamos estar correndo na direção errada, amém? Correndo na corrida errada, almejando prêmios que são corruptíveis, almejando prêmios que são passageiros. E até mesmo, irmãos, a missão por si só, nós não podemos colocar a missão acima da comunhão com Deus, porque a missão de evangelizar, claro, é necessária. Nós precisamos ganhar almas para Jesus, mas o foco da missão é porque não existe adoradores, amém? Porque Deus almeja adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se pessoas estão vindo para a igreja e não estão se tornando verdadeiros adoradores, nós temos falhado como igreja, amém? Então a missão, ela não se sobrepõe à nossa comunhão com o Pai, porque a missão, ela é passageira. Quando chegar no tempos eternos, vai acabar, não vai precisar mais pregar. Mas a adoração, ela é eterna, amém? A adoração, ela dura para sempre. Então a nossa preocupação principal precisa ser ter comunhão com o Pai. Que nós possamos deixar de buscar recompensas superficiais para perseguir acima de tudo o prêmio máximo, supremo, que é o próprio Deus, o nosso relacionamento profundo, sincero, verdadeiro, de adoração com o Senhor, com o nosso Jesus. Eu vivo por Ele. Eu faço o que eu faço por causa dEle. A minha vida é para Ele. Amém, irmãos? Amém. Tudo que eu faço é por Ele. Ontem eu estava no meu carro, e aí a gente estava ouvindo uma rádio de batida evangélica, né? Gospel. E aí começou a tocar uma música assim, meio tipo um pagode, samba, sei lá, um ritmo assim. Mas não tem problema, irmãos, a gente pode adorar o Senhor com todos os ritmos, amém? Mas a letra da música
falava assim, eu não sei se vocês já ouviram esse louvor, nunca tinha ouvido. Eu sou vencedor, meu Deus é o dono do ouro e da prata, eu sou vencedor, eu vou conquistar, e eu vou ser rico, e eu vou ser próspero, e meu Deus é o dono do ouro. E, meu Deus. Aí eu falei para minha esposa, falei para a Marcela, que uma música dessa glorifica a Deus. É uma música totalmente antropocêntrica. É uma música totalmente voltada para o homem. Nem as pessoas estão, não sei o que está passando na cabeça desse povo. A gente não está adorando a Deus. Ele está exaltando as riquezas, os prazeres desse mundo, as conquistas dessa terra. Coisas que, como o apóstolo Paulo diz, são totalmente corruptíveis. E não faz sentido para nós almejar essas coisas, porque nós sabemos que Deus tem suprido as nossas necessidades em tudo. Amém. Amém? Porque nós confiamos e entendemos que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Nós podemos ter segurança e confiar, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Mas nós precisamos entender que o nosso método, o nosso alvo, precisa ser o próprio Jesus, e não essas coisas, e não essas distrações. Amém, irmãos? Amém. Até digo a você, Deus, Ele até se importa sim com os nossos sonhos. Às vezes eu paro para pensar em tudo que Deus já fez na minha vida, e eu fico às vezes pensando assim, sabe? Nossa, como Deus Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, né? Como Deus, às vezes, Ele é tão cuidadoso. Às vezes eu ficava pensando, mas será que Deus está preocupado com essa área da minha vida? Tá, irmãos, Deus está preocupado com todos nós, com tudo que há em nós. Amém? O que não podemos fazer, irmãos, mesmo sabendo que Deus se importa com os nossos sonhos, com a nossa vida, é não deixar que essas coisas se tornem o centro da nossa vida, mas que Jesus seja o centro, que Ele seja o centro supremo de tudo na nossa vida. E quando nós colocamos Jesus, irmãos, no seu trono devido no nosso coração, amém? Quando Jesus Ele está bem colocado no nosso coração, no seu lugar, no seu trono, porque como eu disse para você, o Espírito Santo, Ele nos mostra e entroniza Jesus, mas o Espírito do Anticristo, ele quer destronar Jesus, e ele faz de tudo nesses tempos para destronar Jesus no nosso coração. Mas quando nós colocamos Ele no centro do nosso coração, como alvo da nossa corrida, como aquele que nós apontamos para Ele, seguimos como uma flecha na direção do Senhor Jesus, nós começamos a correr a corrida verdadeira, como o apóstolo Paulo diz. Nós começamos a correr a corrida da fé, a corrida da esperança, a corrida da comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado sim é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então a boa notícia para nós é que existe essa corrida verdadeira, existe essa terceira corrida. E se tanto as corridas das distrações quanto a corrida da lama, ela nos conduz para a morte, a corrida da fé, ela nos conduz para a vida. Glória a Deus. Vida abundante, vida plena, Aleluia. vida na presença do Senhor, comunhão com o Senhor. A corrida da fé nos leva em direção a um prêmio que não pode ser corroído, o qual a ferrugem não come, o qual as traças não comem, não vai envelhecer, não vai enferrujar, mas é eterno. Amém? É eterno. É a nossa comunhão com o Pai. Enquanto a corrida da lama, a corrida das distrações nos leva à separação de Deus, e quando nós corremos a corrida da distração, nós achamos que estamos correndo para o caminho certo, mas nós estamos correndo para um caminho de morte. Mas quando nós colocamos Jesus nesse lugar, entronizamos
A consequência, irmãos, é que nós, então, começamos a caminhar na direção certa, na direção de Jesus, e isso muda tudo. Amém? Isso muda tudo na nossa vida. Há uma estrada que nos leva à perdição, sim, mas há uma que nos leva à vida. O próprio Jesus disse isso em Mateus 7, versículo 13 ao 14. Ele diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que a encontram. E infelizmente, irmãos, nós temos visto isso. São poucos, infelizmente, que têm corrido a corrida verdadeira, que têm corrido a corrida da fé, que têm estado na direção correta. Jesus escolheu, irmãos, e nós precisamos escolher esse caminho estreito, o caminho de vida com Cristo. É a corrida de quem foi alcançado por Jesus e que teve a sua vida transformada, teve os seus pecados perdoados e agora vive com um novo propósito. E o nosso propósito é glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. E não a mim mesmo. Hoje nós vivemos uma era de influências, né? De ostentação na internet. Cada um quer ostentar mais do que o outro. E as pessoas ficam olhando para a vida desses influencers e começam a tirar de foco Jesus da sua meta, do seu alvo, e começam a colocar essas coisas vãs, corruptíveis, riquezas, ostentação de bens, como alvo da sua vida. E muitas pessoas estão sendo influenciadas, sim, por Satanás, pelo espírito de anticristo, para destronar Jesus do seu coração e te levar à perdição. Então a corrida da fé é a corrida de quem foi perdoado, resgatado por Jesus, mas que também foi transformado. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo, e se deixou transformar. Porque há 1 trilhão de pessoas hoje que se dizem evangélicas, mas poucos são transformados de verdade. As pessoas estão querendo relativizar o Evangelho, e hoje nós vemos aí todo tipo de igreja que você imaginar. E há igrejas que se dizem aí hoje inclusivas, por exemplo. As pessoas pensam que estão no caminho certo. Elas acham que elas podem viver no pecado e continuar servindo a Deus e está tudo bem. Totalmente enganados pelo diabo, por Satanás. A corrida da fé é a corrida movida pelo amor de Deus. Porque Jesus, ele entrou na lama, no lamaçal da nossa vida, e nos resgatou de lá, nos reposicionou, nos deu uma nova direção. Por que ele pode fazer isso, irmãos? Porque ele nunca pecou, amém? Amém. Porque ele nunca pecou, mas levou sobre si os nossos pecados, morreu naquela cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e abriu o caminho de vida eterna para nós. Ele é o único que tem poder para nos perdoar, para restaurar a nossa vida, nos colocar na pista certa, na direção certa e transformar a nossa vida. É só Jesus que pode fazer isso. E ele fez isso tudo por amor a nós. Amém? Então a corrida da fé, irmãos, é uma jornada na nossa vida de fé, de arrependimento, de transformação. Amém? Que culmina para a eternidade com Cristo, no seu reino, como o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso prêmio, o próprio Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa meta. Aleluia. Não podemos olhar nas distrações desse mundo.
Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas só para frente, para o alvo, que é Jesus. Apontar para Ele. E que nada possa abalar a nossa fé. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos ver muitas coisas ainda no final dos tempos. E nós precisamos ter uma fé inabalável. Amém? As pessoas estão deixando Jesus por coisas banais. As pessoas estão trocando Jesus por coisas fúteis dessa terra. Às vezes, coisas boas acontecem e a pessoa deixa Jesus. Às vezes, coisas ruins acontecem e as pessoas deixam Jesus. Então não dá para entender. Nós precisamos ter uma fé que não vacila, amém? Uma fé que mesmo em tempos de bonança, mesmo em tempos difíceis, essa aliança não pode ser quebrada. Você lembra quando você se casou e quando você fez uma aliança com a sua esposa, você mulher com o seu marido, né? Quando nós dissemos sim no altar, lá quando nós casamos, nós falamos o quê? Na saúde e na doença. É isso? Na alegria e na tristeza. Né? Mas o quê? Na riqueza ou na pobreza. Até que a morte nos separe. A palavra de Deus diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Mas no mundo espiritual, irmãos, nós nos tornamos um só espírito com Deus. Amém? E o casamento nada mais é do que algo figurativo para que nós possamos entender uma aliança muito maior e muito mais profunda do que é o casamento, que é a nossa aliança eterna com o Senhor. Porque o casamento até que a morte nos separe, mas a aliança com Jesus ela é eterna. Ela nunca acaba, ela é para sempre. E ela precisa ser assim, irmãos. Estou com saúde, estou adorando ao Senhor. Estou enfermo, estou adorando ao Senhor. Estou rico, estou adorando a Deus. Deus me prosperou, estou adorando. Vivo na simplicidade, Deus me alimentando ali na dependência de Deus todo dia, mas estou adorando a Deus. Amém? Estou feliz, adoro o Senhor. Estou triste, adoro a Deus também. Mesmo quando nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós adoramos o Senhor. Amém? Nós não podemos perder a adoração. Nós não podemos perder e deixar a adoração de lado. A adoração a Deus precisa ser. A adoração a Deus precisa ser o nosso alvo, a nossa meta. Então, meu irmão, para que nós possamos concluir nessa noite, Deus hoje convida você a entrar na corrida de Deus. Aleluia! Deus convida você a entrar nessa corrida de fé. Deus quer te tirar da lama do pecado. Deus quer puxar você desse lamaçal e te dar uma nova vida. Deus quer apagar os falsos deuses do seu coração e tirar as distrações. O Espírito Santo de Deus quer entronizar a Cristo no seu coração. Aleluia! Para que você não olhe para trás, e nem para o lado, e nem para a esquerda, e nem para a direita. Eu pergunto para você, meu irmão, você deseja no seu coração correr essa corrida, qual o apóstolo Paulo diz, que leva a um prêmio incorruptível, amém? Eu digo sim para o Senhor, amém? Amém. Todos os dias. Eu digo sim a Cristo todos os dias. Senhor, eu não olho para mais nada, só para o Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha salvação, e nada vai me abalar. Não, irmãos? Glória a Deus. A igreja pode passar por problemas e adversidades, irmãos. Igual a igreja de Caputira passou por um perrengue muito grande há tempos atrás. Eu sempre digo para a Marcela, e a Marcela também fala para mim: nós não vamos sair
Nós não vamos abandonar Cristo. Nós não vamos deixar Jesus porque nós estamos enfrentando tempos difíceis. Nós vamos prosseguir, glória a Deus. Porque é muito fácil, irmãos. Há um problema na igreja e meia dúzia de irmãos simplesmente sai. Sai e não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de nada. A nossa vida não pode ser assim, amém? Porque o que precisa estar no nosso coração é Cristo. Amém, irmãos? Amém. Porque você não serve a pastor, você não serve a igreja, mas você serve primeiro a Jesus. Amém? Ele precisa estar entronizado no seu coração. Nada pode te tirar da presença de Deus. E isso precisa, irmãos, estar bem claro. E você precisa entender que você não pode colocar Jesus como um meio para que você possa obter coisas fúteis nessa terra, mas que Jesus precisa ser o fim supremo na sua vida. Aleluia. Ele é o prêmio, Ele é o nosso alvo, nada mais. É Ele, porque dele, por Ele são todas as coisas. Glória Ele é o a Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por Ele todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Tudo que foi feito se fez pela palavra que é Jesus. Amém. O verbo que viveu entre nós e agora está ao lado de Deus. E que espera que nós possamos correr a corrida da fé, Glória a Deus. da esperança, do amor. Que nada, nem ninguém possa nos tirar desse alvo, dessa meta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite para trazer aos irmãos. Eu gostaria então de orar pela sua vida agora. Amém?